Hola, ¿qué tal? Yo soy maestro Thamsan Tapson, o arrasta aprovação. Como estão vocês? Bem? Tranquilos, calmos, serenos, frescos e... e agora? Quem se aprovará no vestibular? Yo! Se vão passar, galera. Ficha, vai! Mañana, pizza. Vamos a ver hoy las palabras de origen árabe. Existen más de 5.000 palabras de origen árabe, tanto en español como en portugués. ¿Y por qué? Porque los árabes estuvieron presentes en la península ibérica de 711 hasta 1492. Entonces contribuyeron con nuestra cultura, en la agricultura, en las ciencias, en la medicina y en otros aspectos que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunas palabras. En la agricultura, ustedes van a ver por la etimología, por la escrita, muchas palabras que empiezan por al. ¿Y qué es este al? Al en árabe significa el artículo masculino singular, lo que en portugués es o, y en español el, sin la tilde, porque el con la tilde, o el con acento agudo no é, significa a terceira persona del singular, o ele. E o el, sin la tilde, é o, artigo masculino singular. Então, alfafa, alcachofa, acequia, albaricoque, algodão, açúcar, aceituna, zanahoria e naranja. Nunca se esqueçam da habilidade 5 do Enem, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Aqui temos alguns desses vocábulos associados às imagens. Alfafa, nós temos aí o pasto, alfafa em português, percebo que as palavras são muito próximas. Estratégia leitora, principalmente para o Enem, textos. É importante que você veja as palavras transparentes. O que são palavras transparentes? São aquelas que têm escrita exatamente igual em português ou espanhol. Quais são as palavras não transparentes? São as que têm escrita totalmente diferente do espanhol para o português, nós vamos já ver. E aí o cuidado são as palavras que são transparentes e são heterossemânticos, ou seja, falsos cognatos. A escrita é a mesma, pero, que significa pero, mas, porém, todavia, entretanto, o significado será diferente. Alcachofa, em português, alcachofa. E aí as pessoas utilizam muito hoje em dia, ele é diurético para emagrecer e tudo mais. A sequia é o açude, muito importante no processo de irrigação. Os agrônomos utilizam bastante. Quem levou esse conhecimento para a Europa? Os árabes. Albaricoque é a fruta, em português, damasco. Algodão, em português, algodão, muito semelhante. Açúcar, em português, só fez substituir o Z pelo C cedilha. Olha lá, aceituna, substituiu o Z, C e o O pelo U, azeitona. Zanahoria, olha lá, zanahoria, cenoura. E naranja só fez substituir o L, laranja. Jardineria, aqui temos algumas flores. Aleli, açucena e açaar. Flores específicas, daí da parte norte, da parte do Marrocos, Argélia, norte da África, levaram esse processo de cultivação de flores, de jardinagem para a Península Ibérica. Em la guerra, el alcázar, novamente palavras começando com al, por isso é Alcorão, Alcorão. Então, não é o correto, o adequado, o Alcorão, mas sim o Corão, seu livro sagrado dos islâmicos, né, muçulmanos. El alcázar, el alférez, el tambor, el jinete, el atalaya, el hazaña. Alcázar é um posto militar, é um posto de observação, uma edificação, uma torre. Alférez, os responsáveis por tocar o tambor, né, um posto militar. El tambor, o instrumento que guiava, né, as tropas. Jinete, um caballero. Lembrando, em espanhol a palavra caballero, C-A-B-A-L-W, os dois L's, L-R-O, é a mesma palavra que serve tanto para cavaleiro, aquele que monta a cavalo, quanto para cavalheiro, com L-H em português, que é um homem cortês, educado. E la atalaya também é a construção, a edificação, a torre.
E lasanha é uma façanha, ou seja, em uma guerra, na linguagem bélica, 300 homens derrotarem 3.000, por exemplo, é uma façanha, um feito heróico. Aqui, novamente, o jinete. Lembra daquele episódio do Chaves em que ele fala, chega o ginete com o seu cavalo? Então ele faz uma referência, ginete, o cavaleiro. Olha as edificações. Aqui nós temos algumas construções, tanto da Península Ibérica, olha as construções ali com características árabes, sim? O forte do castelo, olha a fortificação, as proteções. E aqui, a presença, olha, celta, a cidade que até hoje, né, ela é de origem árabe, está no Marrocos, mas ela pertence à Espanha. São as províncias autônomas que chamamos. Gibraltar, o Estreito de Gibraltar. Por que esse nome? Porque foi o comandante árabe que liderou essa ocupação. Para alguns ocupação, para outros invasão em 711. Cádiz, Málaga, Marbella, essa região aqui tem uma presença muito grande árabe, né, na Península Ibérica. Algumas regiões das construções que ainda estão presentes, né, dessas edificações na Península Ibérica. Olha lá, Córdoba, Jaén, Almeria, olha o al. E na construção, albanil, novamente, olha, alcoba, tabique, alcantarilha, azotea, azulejo. Vamos a ver. Albanil, o pedreiro, o construtor. Alcoba, em português nós temos a palavra alcova, que é um pequeno quarto, compartimento da casa. Muito cuidado. Em espanhol, uma habitación não é uma habitação, uma casa. Uma casa é uma vivienda. Habitación é um quarto. Cuidado com as palavras heterossemânticas, com os falsos cognatos. Tabique, olha o tabique, é uma separação, um cômodo da casa, em que você separa um quarto que você divide ao meio, compensado. E também é o que chamamos o nosso septo nasal. Então é uma palavra que ela é polissêmica, é uma palavra que pode ter mais de um significado. Alcantarilha, olha lá a tampa de bueiro, né, alcantarilha. Azotea é a laje, olha lá, vai, se joga. E azulejo é o azulejo. Nós temos muito na construção portuguesa também essa referência, né? Essa influência forte. Aí. E cuidado, né? Com as tampas de bueiro. E a roupa e utensílios. Qual foi a influência que os árabes deixaram na questão cultural? Alfombra, taça, almohada. Olha as palavras aí com al. Tarima e albornoz. Alfombra, olha lá o Aladim, a história das 1001 Noites, Sharazade, né? E aí os contos árabes, alfombra mágica, alfombra voadora, é o tapete mágico, o tapete voador. Olha a taça, uma taça de café, uma xícara. Novamente temos palavras que são heterossemânticas, palavras que são falsos cognatos. Almohada, que é a almofada, observem bem. Este quadrinho, oh, vaya, he babado mucho esta noche, por la noche. Eles fazem essa brincadeira aí, questão da almofada. Tarima é o que nós chamamos de estrado, onde se coloca o colchão. Foi quem iniciou isso, quem trouxe esse tipo de utensílio para a Península Ibérica, foram os árabes. E albornoz, o que nós chamamos de roupão, sim? Muitos aspectos da medicina, de medicamentos, de higiene, foram os árabes. Lembre que os árabes eles fazem as orações a Maomé 6 vezes ao dia. E antes de fazer as orações, eles têm que lavar as narinas, lavar atrás das orelhas, os pés, as mãos. Então eles levaram esses hábitos de higiene para a Península Ibérica em 711. Olha aí, almohada, ó? La guerra de almohadas. Tu sempre estás em mis sueños. Olha aí o Garfield, o gato. E nas ciências, a contribuição, nas matemáticas. Olha novamente o álgebra. Olha aí. Álcool. Olha a importância da higienização, a questão do álcool. Cifra, que significa número. Jarabe, que é o xarope. Olha o açufre. Alambique. Então, álgebra, combinação de números com letras. Álcool, processo de destilação. Cifra, que é tanto a questão de número,
O Enem já trouxe várias vezes em texto a palavra cifra, quanto a questão de cifra na música, também que é utilizado, o harabe como xarope, a questão dos medicamentos. Lembre que durante a Idade Média, muitos ungüentos, muitos medicamentos que eram feitos com o conhecimento empírico dos celtas, entre outros povos que traziam esse conhecimento, os povos bárbaros, godos, visigodos, que ocuparam a Península Ibérica, eles eram tidos como bruxaria por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Não foi diferente contra os árabes. Açufre, enxofre, e aí nós temos na tabela periódica, sulfur. Olha a influência, né? Olha lá o SO3. E aí a questão do ácido. E o que é mais importante, por exemplo, ao cortar uma cebola, por que lacrimejamos? Porque dali nós temos enxofre, a produção do ácido. Interessante. E alambique, olha a destilação, sim? O processo que todos vocês já conhecem, fazendo uma questão interdisciplinar com a questão da física. Perceba aqui, olha, ele fala, caldeira, capitel, coelho de cisne, é uma metáfora, um pescoço de cisne, sim? Os equipamentos aqui do processo de destilação. Refrigeração, e ele demonstra como acontece esse processo. Aqui mais específico, mais detalhado. El serpentín, los vapores de alcohol que van a pasar por este proceso, la cadera con líquido alcohólico, hay un fuente de calor combustible que pasa por aquí y el equipo condensador refrigerador va a traer el destino final que es el líquido destilado, ¿ya? Entonces, muchas gracias, hasta luego, mucha lucha y vocês vão passar, galera. Ficha vai, mañana pizza, gracias.